Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Esse é um capítulo do verso 23 a 29. Toda vez que tem a cerimônia de Santa Ceia, eu gosto de repetir esse texto aqui, porque Paulo ele foi muito feliz na colocação aqui, onde ele fala da lembrança, né, da ceia do Senhor. E aí eu gosto de começar sempre com esse texto, antes do lava-pés. Então, abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 29. Todos acharam? Do jeito que você está, então, feche seus olhos e fala com o Papai do Céu. Querido Deus, obrigado, porque nessa tarde nós estamos aqui para lembrarmos e relembrarmos a ceia do Senhor, e que nós possamos fazer uma nova aliança contigo, através dessa cerimônia e do simbolismo que ela traz. Amém. Nos preparar para aquele grande dia, onde estaremos juntos, conforme a palavra do Senhor nos diz, como o próprio Jesus também prometeu, e cearmos juntos com o Senhor nas nações celestiais. Amém. Que aqui estivermos, que o sangue derramado na cruz possa nos lavar e nos purificar, e que possamos um dia ter o corpo como o corpo de Cristo, que possa ser repreensível, assim como o Senhor deseja que nós sejamos. Amém. Jesus. Paulo escreve então, falando sobre a questão da instrução à celebração, né, da ceia do Senhor. A partir do verso 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para sempre. Então, eu gosto muito dessa instrução que Paulo dá, porque ela é bem propícia exatamente para esse momento. Então, todas as vezes que a gente vai participar dessa ceia, e volto a dizer para alguns que já ouviram, mas então dizer para aqueles que nunca ouviram, ninguém é obrigado a participar desse momento da ceia, tá? Mas é uma oportunidade para você renovar a sua aliança, como Paulo diz aqui, né? Fazer uma nova aliança com o Senhor, até a aliança eterna, que vamos então estar participando com o Senhor até que Ele venha, né? Então essa renovação até que Ele venha. De repente tem alguém que está conosco que é a primeira vez que vai participar da ceia do Senhor, ou de repente alguém que está conosco visitando e ainda não é membro da igreja, nunca viu como é que é a cerimônia da ceia do Senhor na igreja adventista, já participou em outros lugares, né? Então, quero só explicar a realidade da nossa igreja, da igreja adventista sétimo dia, para você que está aqui conosco, tá? A cerimônia de Santa Ceia, ela é uma cerimônia pública. Por quê? Porque é uma cerimônia de portas abertas. Porque se fosse uma cerimônia privada, né, nós estaríamos com o portão fechado, as portas da igreja fechadas. Então é uma cerimônia pública, né? Por isso nós estamos de porta aberta, portão aberto. Para aqueles que quiserem participar, eles podem participar mesmo não sendo membro da igreja adventista, tá? Desde que ele entenda do que ele está participando. Então, se de repente você está conosco, ainda não é membro da igreja, então você preste atenção nos detalhes que vamos estar explicando, porque esses detalhes é que vão fazer você participar ou não, se você assim aceitar e decidir. Porque eu li o texto aqui, Paulo dizendo que o pão ele simboliza o quê? O corpo de Cristo, e o cálice, o sangue de Cristo. Então, se você aceita Jesus Cristo na sua vida, e se o sangue derramado na cruz, você aceita também como aquele sangue que pode purificar
os seus pecados e que Ele é o Salvador da sua vida, ok, você pode participar então da ceia do Senhor, tá? Entendendo esse simbolismo e aceitando esse simbolismo, você está dizendo: eu quero pertencer ao corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é a cabeça. Então você está dizendo ao cear, e eu estou dizendo diretamente para aqueles que não são membros da igreja: quando você está ceando, você não é membro da igreja, está participando, você está dizendo: eu quero fazer parte desse corpo, ok? Então, se você ainda não está preparado e não deseja fazer parte desse corpo, então você não precisa participar, tá bom? Só se você desejar. E aos irmãos que já se prepararam, sabia, porque a Santa Ceia ela vem sendo anunciada com antecedência, exatamente para você se preparar. Então, se você está com a vida, vamos assim dizer, ajustada, né, dentro do possível, com Deus e com o teu irmão, né, com o próximo, então você pode e deve participar, tá? Mas pastor, eu ainda tenho um negócio para resolver, eu tenho alguém que tem raiva de mim, mas eu não consegui falar. Você deve participar da mesma forma, tá? Porque se você buscou e não conseguiu resolver, mas você buscou, então você teve a proatividade, você teve a posição ativa de ir, não ficou passivo, né? De esperar acontecer. Não, ele que está com raiva de mim, ele que se exploda lá. Não, você teve a sua disposição de ir como humildemente um servo do Senhor e tentar resolver a situação. Então, por favor, participe, né? Não seja como Pedro. Pedro, quando viu Jesus lavando os pés ali dos discípulos, ele disse: não, meus pés você não vai lavar, não. Isso é o trabalho do servo, a gente tem servo aqui na casa para fazer isso. E aí Jesus disse para ele: aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, dá logo um banho. Então Pedro realmente não entendeu. Então não se trata de uma lavagem qualquer, você vai pegar, é a mesma água da embasa, é a mesma água, é verdade, mas o simbolismo que está por trás disso é outra coisa, tá? Então não é necessário o banho, como Jesus falou para Pedro, né? É necessário apenas você participar com o sentido de humildade. E esse primeiro momento talvez seja até mais importante do que o segundo momento, porque o primeiro momento é o momento em que nós vamos dizer um para o outro: eu não sou maior do que você, nem você é maior do que eu, nós somos iguais. Então eu me humilho perante o meu irmão e ele se humilha perante mim, no sentido de que somos iguais, estamos servindo um ao outro. E na verdade, como cristãos, estamos aqui para servir mesmo, né? Já diz alguém que quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, como cristãos, nós vivemos para servir, né? E servir sempre que necessário, tá? Então, hoje nós vamos praticar isso, agora no primeiro momento. E alguém pergunta assim, geralmente alguém pergunta: mas e as crianças, os juvenis, podem participar? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós batizamos juvenis a partir de que idade? 8 anos de idade. Então, mesmo que não esteja batizado ainda, mas já tem 8 anos de idade, pode sim participar da ceia, tá? Desde que o papai, a mamãe, quem está responsável por essa criança, então, possa explicar, reforçar a ideia desse simbolismo também da ceia do Senhor, tá bom? Porque se ele tem idade para se batizar, então também tem idade para participar da ceia do Senhor, desde que seja explicado, tá? Até porque, como eu falei anteriormente, a ceia não é apenas para os membros, mas para aqueles que entendem o simbolismo da ceia do Senhor, tá? Então nós vamos, nesse momento, partir para... Tem 2 salas preparadas, não é isso? Uma maior, onde vão estar a maior quantidade, que geralmente são as mulheres, a maior quantidade, né? E a outra para os homens. Mas se você é casado e deseja então praticar a ceia ali junto, então foi informado que você pode estar junto com a sala das mulheres, que é o maior espaço, tá certo? Então, só repetindo, vai ter 2 salas, mulher, homem, mas se existe alguém que é casado e deseja praticar junto, pode ir para a sala das mulheres ali, fica no canto do casal e o outro restante as mulheres ali, participando, tá? Pai e filho pode participar, mãe e filha pode participar junto também, não tem problema. Mas só uma dica, né?
conselho também. Se você já combinou com a sua família que ia fazer, ok, faça. Mas se você não combinou, converse agora e diga assim: olha, eu quero fazer hoje, quero fazer diferente, eu quero fazer com uma pessoa que eu nunca fiz antes. Porque é mais ou menos assim: tratar bem quem nos trata bem é muito fácil, é muito bom. Ou seja, estar conversando com pessoas que é do nosso convívio, né? Programando as coisas e tal, e participando desse momento, é muito tranquilo, muito fácil. Então escolha alguém que de repente você não tem muita aproximação, se aproxime agora, né? Faça ali uma oração junto, né? Eu gostaria de fazer a ceia do Senhor com você. Você deseja fazer comigo também? Então já tem alguém que você já escolheu? Se não, vamos fazer juntos. E ao terminar esse primeiro momento ali no lava-pés, aí vocês dois, tá bom? Que fizeram juntos, vocês vão orar ali. Pode orar em silêncio, pode orar baixinho se quiser, mas de forma que possa encerrar dessa maneira, com a oração, tá bom? E aí retorna no mesmo espírito de adoração. Muito provavelmente vai estar tocando aqui o louvor, você acompanha o louvor, se não quiser cantar, você fica em meditação e oração aí, para que a gente não perca esse clima, tá, de adoração. Porque essa é uma cerimônia que não acontece todos os meses. Tem até semestre, muitas vezes, que acontece uma vez no semestre, né? Que é recomendado numa igreja organizada que aconteça de 2 a 4 vezes no ano, né? E às vezes acontece 3 vezes, 2 vezes no grupo, geralmente de 1 a 2 vezes no grupo, né? Então, se você já participou recentemente também, não é obrigado a participar, tá? A não ser que você sinta o desejo de participar. Então pode participar. Por exemplo, eu como pastor, às vezes eu faço 2, 3 Santas Ceias no dia, né? Então, de certa forma, eu sou obrigado a participar. Mas eu procuro sempre fazer aquela próxima como se fosse a primeira. Porque não é algo comum. Eu não posso tornar algo comum aquilo que a Bíblia diz que é santo. E essa cerimônia é muito santa, é muito celestial, muito divina. Então não faça de qualquer jeito, não faça porque os outros estão fazendo. Se você não veio preparado ou não deseja participar, pode continuar sentado aí, pode continuar adorando, lendo a Bíblia, em espírito de oração, não tem problema. Ninguém vai chegar para você e dizer assim: não, é obrigado a participar, vamos lá. Não, fique tranquilo, tá bom? Só que, se você não participa desse primeiro momento, lava-pés, você também não pode participar do segundo momento, tá? Do bom e do caso. Isso fique bem claro, ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos ficar em pé, vamos orar para a gente não sair. Tá. Quer lembrar, como a gente não tem bacias para todo mundo, então não vai sair todo mundo de vez. Vamos dizer assim, que saia a metade, né, do banco para trás ali. Aí quando essa outra metade retornar, aí vai o restante aqui. O restante de nós que ficarmos, vamos continuar louvando, tá bom? Lá dentro muito provavelmente vai ter alguém que vai estar puxando o louvor, vai estar cantando, você também fica em espírito de adoração, ok? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos num mês diferente, é um mês que nós estamos numa correria, mas numa correria abençoada, que é para a questão do batismo da primavera. E nós estamos agora também parando um pouquinho essa correria do batismo da primavera, do evangelismo, para buscarmos estar mais perto do Senhor através dessa cerimônia também. Então tira de nós todo o pensamento mundano, toda a preocupação, para que nesse momento estejamos concentrados no simbolismo que essa cerimônia nos traz. Que possamos de fato nos conectar e reconectar com o Senhor através dessa cerimônia. Possamos sair para esse momento e retornar nesse mesmo Espírito. Por favor, lava-nos por completo. Não como pedido de Pedro, mas lava-nos com o teu sangue derramado na cruz. Por favor, é o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Tentando explicar mais uma vez, então, você pode participar desse segundo momento, quem participou do primeiro momento, ok? Então, no momento que for distribuir, a gente vai pedir para que vocês se coloquem em pé, quem vai participar, para os diáconos entenderem
que quem está em pé é que vai participar desse momento também da cerimônia, certo? Ao você receber, você vai assentar-se, segurar e esperar até que todos recebam, inclusive nós que estamos aqui à mesa, tá bom? Para que assim seja dada a ordem para que todos participemos juntos, tá bom? Então vamos seguir aqui o momento da segunda hora. Eu vou ler um texto bíblico aqui, ainda em Coríntios, 1 Coríntios, agora é o capítulo 13. No capítulo 12, Paulo vem falando acerca dos dons espirituais. Aí ele encerra o capítulo 12 e ele começa o capítulo 13 dizendo assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele diz assim: eu vou falar sobre algo ainda maior daquilo que eu vim falando. Ele vem falando a respeito de diversos dons, né? Então, a igreja entende que os dons são dados por Deus, é verdade, são importantes, e ele também, Paulo, entende isso, só que ele diz assim: olha, porém o mais importante do que o dom é o que eu vou começar a falar aqui. E o que ele começa a falar é a respeito do amor. Eu vou ler alguns trechos aqui, a partir do verso 4, que ele diz assim: olha, o amor, que ele diz o que é o amor e o que não é o amor, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E ao final já do capítulo 13 diz, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele diz: o maior desses todos é o amor. A palavra que é utilizada aqui para amor é a palavra ágape. E é interessante que na nossa língua portuguesa, o amor, a gente não tem muito o que, vamos dizer assim, dessecar dessa palavra, né? Porque quando se fala amor, automaticamente a gente tem de sentimento, né? Carinho, bondade, aproximação, alguma coisa nesse tipo. Mas no grego, e aqui a Bíblia no Novo Testamento foi escrito na sua maior parte no grego, nós temos pelo menos 4 nomes ou 4 palavras para simbolizar o amor. É muito diferente da nossa realidade aqui, e por isso é importante quando Paulo fala do amor aqui com a palavra ágape, porque se ele falasse da palavra filéu, ele está dizendo esse amor que supera tudo é o amor da amizade, da afeição. Esse é o amor que ele estaria se referindo se ele falasse do amor filéu. Se ele falasse do amor storge, seria o amor familiar, né? Do convívio familiar. Ainda tem para os casais o amor eros, né? O amor romântico, o amor erótico para os casais. Mas ele não trata também aqui dessa questão de relacionamento conjugal. E ele trata da palavra ágape. E o amor ágape, ele significa, na sua origem, amor incondicional. E quem é que tem um amor incondicional? Só Deus. Então ele não está falando de um sentimento, ele não está falando de algo que é passageiro, ele está falando do próprio Deus, que é maior do que qualquer dom, porque é Ele que dá o dom, e é maior do que qualquer sentimento, porque Deus, Ele não tem o amor, Ele é amor. É isso que João fala, 1 João 4,8, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, que nós possamos participar desse segundo momento, refletindo um pouco sobre isso, sobre esse amor incondicional, que é o amor de Deus. Amém? Nós vamos agora nos ajoelhar, vamos orar, exatamente por esse primeiro momento, que é o momento do pão, tá?
Aqueles que puderem participar conosco da oração, puderem estar de joelho, acompanhe. Se não, você pode ficar sentado aí reverentemente. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de participar desses momentos. Momento esse, onde a gente vai participar da salvação. Nós te pedimos, Senhor, que ao compartilhar esse momento, o Senhor te faça presente. Amém. Nós sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, mas aqui estamos, no joelho, para te pedir perdão, Senhor, nosso Senhor. Sabemos que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Então, eu quero participar desse plano. O corpo de Cristo. O Senhor nos salva, Senhor. O Senhor nos perdoa. Esse nós pedimos pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Pedir o pessoal do som para colocar aí um fundo musical. O irmão Itamar vai fazer uma leitura, enquanto já nós vamos estar distribuindo então o pão, tá? Então aqueles que vão participar, por favor, coloquem-se em pé para receber então o pão. Isaías 53, a partir do verso 1, diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não via nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o seu rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi oprimido pelas nossas transgressões e foi traspassado pelas nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu.
receberam, então vamos participar juntos. Você vai ingerir e vai estar conversando com Deus, falando para Ele, né? Como a leitura foi feita aqui, esse Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então pense nisso, pense no sofrimento de Cristo, para que não tenha sido em vão, mas que realmente tenha valor na nossa vida hoje e sempre. Até que Ele volte. Participemos juntos, então. Amém. Assim como oramos pelo simbolismo do corpo, vamos orar pelo simbolismo então do sangue de Cristo. Mais uma vez vamos estar aqui de joelhos, se você quiser acompanhar e puder, também se ajoelhar, fique à vontade. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido para termos o privilégio de estar participando dessa cerimônia. Amém. E estamos aqui gratos pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. Amém. Oramos nesse momento pelo vinho que representa o teu sangue, aquele sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Amém. Que nós possamos estar sempre lembrados desse sacrifício, que possamos viver uma vida refletindo sobre todas as coisas boas que recebemos, porque o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós. Amém. Pedimos essas bênçãos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, já podem vir receber, então vou presenciando aqui a cálice. Da mesma forma, você que participou do pão, vai receber o cálice, vai sentar e aguardar para todos participarmos juntos, tá? Vai estar sendo tocada uma música para a gente entrar no espírito de adoração, e essa música tem muito a ver com esse momento. Ela fala realmente do momento de olhar para a cruz. Nós vamos lembrar de fato que esse sangue não foi derramado em vão. Por isso nós estamos aqui adorando a esse Deus. Amém. Você pode adorar, você pode cantar junto. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios Fazer o quê? justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
abençoou, porque senão estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Louvado seja o nome do Senhor. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Mesmo não merecendo, o Senhor olha para nós e diz assim: eu quero te alcançar. Eu não quero que você pense que você está à toa nesse mundo. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Com esse pensamento, participamos todos juntos então do simbolismo do sangue de Jesus. Quantos diáconos estão recolhendo? Um pouquinho? Carlos. Quem foi que fez o pão? Vocês. Amar? Parabéns. É difícil a gente chegar numa cerimônia e ter um pão tão suave, leve, porque esse é o momento da concentração, não no objeto, mas no que ele simboliza. E às vezes a gente encontra alguns pães aí, às vezes cru, às vezes muito grosso, e acaba que você perde um pouquinho a concentração. Isso está bem ao ponto. Isso nos faz lembrar uma coisa, que nem sempre, nessa jornada cristã, a gente vai estar certinho, a gente vai estar ao ponto. Mas isso não quer dizer que você é pior do que os outros.
Isso não quer dizer que você tem que desistir. Eu imagino que pela primeira vez que foi feito esse pão, talvez não tenha saído tão bom assim. Mas foi a persistência. E se tem algo que lembra sobre persistência, é Jesus Cristo. Porque quando você lembra desse momento, no jardim do Getsemane, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue, que ele orava ao Pai dizendo: passa de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando, não estou suportando, mas seja a tua vontade e não a minha. Por 3 vezes ele não desistiu, ele persistiu. Isso fica uma lição muito grande para a nossa vida, porque às vezes você vai ter que bater na tecla 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para você permanecer naquilo que é correto. Porque diante do mundo que nós vivemos, é muito comum você ouvir algumas frases como: todo mundo está fazendo, por que você não faz? Mas é normal fazer isso. Mas nós não podemos tornar normal e comum aquilo e aquele que Deus santificou. Olha aqui para mim nesse momento. Deus santificou você através do sangue de Jesus. Então não torne comum aquilo que Deus santificou. Continue buscando a santidade. Ellen White fala que a santidade é como subir uma escada, é um degrau a cada dia. Nós não vamos nos tornar santos 100% purificados de uma hora para outra, mas é uma jornada. E tenha certeza de que mesmo quem já tem 30, 40 anos de igreja nessa jornada, ainda tem muito a aprender. Porque Paulo diz que seremos todos transformados num abrir e fechar de olhos quando Jesus vier. Aí sim seremos perfeitos. Aí sim seremos santos para todos sempre. Eu falei aqui de 1 Coríntios capítulo 13, do amor ágape, o amor incondicional. E esse amor incondicional nos encontrou. E glória a Deus, porque nós correspondemos. Amém. Nós não deixamos esse amor incondicional ao léu. E hoje, nessa tarde, a Ana Caroline também corresponde a esse amor incondicional. Amém. E hoje, pela graça de Deus, pode vir aqui, Ana Caroline. Ela vai ser batizada. Amém. Eu gostaria de terminar toda a cerimônia de Santa Ceia dessa forma. Pode vir, tem um microfone. Esse está funcionando? Vou fazer umas perguntas para você, diante daquilo que já conversamos, diante do que você já estudou. E eu gostaria, como eu falava, eu gostaria de terminar toda a Santa Ceia dessa forma. Nós renovando a nossa aliança com Cristo e, ao mesmo tempo, alguém entregando a vida, dizendo: não há outro caminho a não ser esse. Amém. Porque se a gente fizer somente a parte interna de buscarmos ao Senhor, nos santificar, de ter uma vida espiritual muito boa, mas esquecer a missão que Deus nos confiou, aí não vai adiantar de nada. Mas nós buscamos a santificação, nós buscamos a purificação, nós buscamos renovar a aliança para fazer exatamente isso aqui: salvar do pecado e guiar no serviço. Por isso, Ana Caroline, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém? Amém. É verdade também que você deseja ser membro da Igreja Adventista local e também de forma mundial, através do batismo por imersão, assim como Jesus foi batizado de forma pública. Esse é seu desejo também? Sim. Amém. É seu desejo, pela graça de Deus, ser fiel, não apenas no dízimo, na oferta, não apenas na presença na igreja, mas principalmente no cumprimento da pregação do Evangelho para que Jesus Cristo volte logo? Sim. Amém. Eu tive o privilégio de ir lá na casa da Ana Caroline, conhecer a família ali
maravilhosa, a família bem aprazível, nos recepcionou tão bem. Pena que eles estavam com o horário muito em cima e eu não sabia que eles moravam já lá perto de Rio Real. Mas foi muito bom estar com vocês lá e eu espero que foi minha colocação lá. Eu espero que a Ana Carolina seja apenas a primeira, né? A abrir o caminho para essa família. Ela colocou ali na ficha de batismo, nós temos hoje esse pedido, né? Na última pergunta ali, esse pedido. Quem você gostaria de discipular? Quem você gostaria de ver logo um dia se batizar também? Ela colocou o nome das irmãs, salvo engano é Larissa e Lauane. Eu estava em dúvida, mas eu ia arriscar. Lauane e Larissa, são gêmeas, estão ali. Claro, também seu papai e sua mamãe, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Nós vamos nos trocar para ir para o tanque e no momento do tanque vocês podem se aproximar, tá? Ficar aqui bem de pertinho para ver esse momento marcante na vida da Ana Carolina, tá bom? Nós vamos encerrar esse momento aqui com a oração, mas a festa continua, tá bom? Fique em pé, por favor. Oremos. Maravilhoso Deus, os nossos corações estão transbordantes de alegria, felicidade por estarmos participando desse momento tão especial, cerimônia de Santa Ceia e a inclusão do batismo, com a Ana Carolina decidindo te seguir, te servir, estar contigo todos os dias e ser uma ponte e com certeza levará a sua família aos teus pés também. Amém. Que esse desejo do seu coração se torne realidade o quanto mais rápido possível. Para que juntos possamos estar preparados para ir morar com o Senhor na eternidade. Amém. E nós possamos, como irmãos, nos achegarmos a cada dia ao teu santo trono de graça, pela tua santa misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Hoje tem um problema no aquecimento, não foi? Hoje não está muito morno. Está fazendo, mas não está tão morno assim. Provavelmente vai demorar muito aí, viu? Ficar só meia hora aqui, tá? Demora muito. Cadê a família? Pode se aproximar. Também o pessoal do estudo, né? Descobriu que esse estudo foi híbrido, né? Foi online, às vezes presencial, mas não foi mais online. Pode se aproximar para chegar ali, ó, ajudando, esse povo aí. A mamãe também já frequenta ali, a mamãe frequenta também a igreja ali de onde podia se bater. Fiz a proposta para ela, para a gente também estudar um pouquinho, ela mostra para a gente um pouquinho do que ela aprendeu, a gente mostra um pouquinho do que a gente sabe também, e aí juntos vamos ajudando um ao outro e crescendo em Jesus, não é verdade? Então, Ana Carolina, conforme o seu desejo, para uma novidade de vida em Cristo Jesus, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz? Amém!
Deus. Dia de festa, dia de alegria. O secretário está ali com o certificado, já conversei aqui com a Ana Carolina. Então não é perseguição com você, Ana. Eu não esqueci só do seu, não. Hoje eu esqueci também o kit. Na verdade, esse fim de semana tem sido uma correria tremenda. Nós temos tido a semana de oração de gravadores lá na Central e também a semana de oração lá no Santos Dumont. Quem você gostaria que entregasse o seu certificado? Para sair agora na foto bonita aqui do seu lado. Sua mãe? Então volta, mãe, para cá. Quando ela chega aqui, então, aí nós corremos hoje o primeiro momento da escola sabatina, fomos lá batizar no Santos Dumont, aí depois corri para a Central, batizar lá na Central, depois teve um almoço lá que terminou. Foi começar praticamente quase 2 horas da tarde, aí fui em casa, tomei um banho, troquei de roupa. Pronto, recebe aqui, mamãe, a foto bonita. Isso. Eu não vou meter não, porque não é para espantar a muriçoca, se fosse, eu saía na foto. Pode ir lá se trocar. Eu sei que a água está boa, mas pode se trocar. E aí terminei de batizar lá na Central também, então batizei no Santos Dumont, batizei na Central. E aí depois vim para cá, estava com medo de não chegar a tempo, a gente estava se falando com os anciãos para a gente conseguir chegar a tempo ou seguir a programação com eles, mas graças a Deus deu tempo, batiza aqui. Saindo daqui a gente vai preparar lá a igreja para a programação que vai ter amanhã à noite, também dos aventureiros, que vai ter batismo lá. Hoje à noite ainda temos que resolver algumas questões para levar o tanque lá para o presídio, porque amanhã de manhã tem batismo lá no presídio também. E esse tem sido o fim de semana o batismo da primavera. O mês de setembro, graças a Deus, tem sido dessa correria, uma correria boa, uma correria para salvar pessoas. E quando é esse momento, a gente tem que dar um pouquinho a mais. E louvado seja Deus, porque a igreja tem acompanhado isso também. Porque não é um desejo só do pastor batizar. Não pode ser um desejo só do diretor missionário, do diretor do clube ou quem dá estudo bíblico. Tem que ser um desejo do nosso coração como um todo, porque Deus nos chamou para isso. Alguém um dia estudou a Bíblia conosco e nós aceitamos Jesus. E se parasse por aí? Imagina. Então Deus nos chama agora para fazer o que alguém fez por nós, estudar a Bíblia com alguém, para que essa pessoa também possa se decidir ao lado de Jesus. Eu tenho certeza que nessa tarde aqui tem pessoas missionárias que estão dizendo, não para mim, não para a igreja, mas para o Senhor: Deus, estou aqui, usa-me a mim. Então que Deus te use como instrumento nessa obra até que Jesus volte. Mas eu sei que nessa tarde aqui também existem pessoas que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. E se eu estou falando para você que ainda não passou pelo batismo, ou já passou e se distanciou de Jesus, quebrou princípios bíblicos, se afastou do amor de Jesus, desse amor incondicional, eu quero dizer que nessa tarde, Jesus, Ele está ainda com a oportunidade da salvação para você. E eu digo ainda, porque um dia a porta da graça vai se fechar e não haverá mais como ter salvação. Então eu quero te fazer um apelo, você que ainda precisa retornar ou tomar a decisão para o batismo, não se demore. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu não vou pedir para você ficar em pé aí, mas eu vou pedir para você conversar com Deus. Fale com Ele. Se você tem alguma coisa para resolver, coloque nas mãos dele, porque Ele é o Deus do impossível. E é Ele que tem maior interesse em te ajudar a resolver os seus problemas. Mas se você tentar resolver sozinho ou sozinha, tenha certeza que vai passar os dias, vai passar os meses, os anos, Jesus vai voltar e você ainda vai estar cheio de problemas e não vai conseguir mais resolver. Porque quando Jesus voltar, só haverão 2 grupos de pessoas: aqueles que entregaram a vida a Jesus e os problemas para Ele resolver, e aqueles que não entregaram a vida a Jesus porque queriam resolver os problemas por si só. Mas sabe o que acontece? Ao primeiro grupo que confiou em Jesus e Jesus ajudou a resolver os problemas, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança a mansão celestial. Já o outro grupo
que não entregou a vida porque queria resolver os problemas por si só, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. De que lado você gostaria de estar? Uma coisa é: eu gostaria de estar. Outra coisa é: de que lado você está? Hoje, se Jesus voltasse hoje, de que lado você estaria? Daqueles que receberão o convite para a vida eterna, ou daqueles que ouvirão a frase: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço? É só para a gente refletir. Então, que você possa tomar a decisão para estar ao lado de Jesus, e que você possa confiar de que Ele é o Deus do impossível e vai resolver todos os seus problemas, se você assim confiar. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso, não porque nós tivemos batismo e porque tivemos essa cerimônia de Santa Ceia, mas porque sentimos a Tua presença conosco, sentimos a Tua presença em nós, apesar de nós, e te pedimos, Pai, não apenas pela Ana Carolina e a sua família, mas por todas as pessoas e todas as famílias aqui representadas, para que as decisões sejam tomadas em Jesus Cristo, para que possamos nos firmar na rocha eterna que é esse Cristo, para que possamos prosseguir olhando para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. É nesse nome poderoso que nós pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém.